Dando continuidade, agora vamos para o painel 3, que é sobre tecnologia e transformação digital no mar. O uso de inteligência artificial e internet das coisas para monitoramento costeiro e eficiência marítima. Convidamos para participar do painel 3 o mediador, o senhor Roberto Serra, professor e diretor da agência Marandu, da UEMA, da Universidade Estadual do Maranhão. O diretor de tecnologia do Grupo Bravante, o senhor Marcos Bravante. O senhor Ademar Simões, capitão dos portos do Maranhão. E o senhor Edmárcio Júnior, CEO da EDX Capital. Ficar com dois logo? Deixar por aqui. Vamos sentando então, né? Bom, em primeiro lugar, boa tarde para todo mundo. Espero que estejam gostando. Eu estou me tornando um especialista em economia do mar. Nunca pensei que isso fosse acontecer um dia, porque a minha área de atuação, a rigor, não tem uma conexão direta, mas é interessante ver como que a dinâmica dessa agenda acaba nos alcançando de uma forma ou de outra. Esse painel, que tem por título Tecnologia e Transformação Digital no Mar, o uso de IA e IoT para monitoramento costeiro e eficiência marítima. É uma grande satisfação poder fazer parte desse momento, junto com esses convidados ilustres que deixam ainda mais interessante esse debate. Esse painel conecta temas estratégicos da atualidade: transformação digital, inteligência artificial, internet das coisas, inovação aplicada, desenvolvimento sustentável da economia marítima. E quando nós falamos em economia do mar, nós não estamos tratando apenas mais de portos, ou de embarcações, ou de logística. E esse painel traz exatamente uma visão que amplia esse espectro que até então é o eixo central da economia do mar. Nós estamos falando também agora de dados, energia, monitoramento ambiental, segurança marítima, rastreabilidade, sustentabilidade, conectividade, cidades costeiras inteligentes, novas oportunidades econômicas que são baseadas em ciência, tecnologia e inovação. O mar deixou de ser apenas uma rota física. Hoje, ele também é uma grande infraestrutura de dados. E é exatamente nesse contexto que tecnologias como a inteligência artificial, sensores inteligentes, IoT, automação, sistemas preditivos passam a desempenhar um papel decisivo nessa agenda. Agenda de eficiência portuária, segurança da navegação, proteção ambiental, monitoramento costeiro, transição energética, gestão logística e também competitividade econômica nos territórios marítimos. O Maranhão, como todos nós aqui sabemos, possui uma posição estratégica extremamente privilegiada nesse cenário. Nós temos, como vimos hoje pela manhã com o Gabriel Mateucci, da EMAP, o maior complexo portuário do Brasil e um potencial energético crescente, extensa faixa costeira e oportunidades únicas para a integração entre academia, que aqui eu represento, setores produtivos, governo e ecossistemas de inovação. E é justamente sobre essas conexões que nós conversaremos agora. E, para tanto, tenho o prazer de apresentar aqui os painelistas que tornarão esse debate ainda mais profícuo. Tenho, então, a satisfação de apresentar o Márcio Bravante, que é diretor de tecnologia do Grupo Bravante. Atualmente, ele atua diretamente com o desenvolvimento de tecnologias voltadas aos setores de Blue Tech e energia,
Ele possui, gente, mais de 22 patentes e um portfólio de spin-offs que já é reconhecido por instituições como ONU, FINEP, SENAI, BNDES e a BDI. Sua trajetória conecta inovação aplicada, pesquisa tecnológica, desenvolvimento industrial e transformação de conhecimento em soluções reais de mercado. Muito bem-vindo, Márcio. Também recebemos o capitão de Mar e Terra, o comandante Ademar Augusto Simões Júnior, atual capitão dos portos do Maranhão. Ele assumiu a capitania dos portos do Estado em fevereiro de 2025, é isso? Tornando-se o 81º capitão dos portos do Estado do Maranhão. Em sua atuação, ele tem reforçado o compromisso da Marinha do Brasil com a salvaguarda da vida humana no mar, a segurança do tráfego aquaviário, a proteção ambiental e o fortalecimento das operações marítimas no Maranhão. E a sua presença aqui é extremamente importante, exatamente porque nos ajuda a compreender como que a tecnologia, monitoramento, segurança marítima e a gestão costeira precisam caminhar de forma integrada nesse arranjo que estamos aqui discutindo. Também contamos com a presença nesse painel do Edmárcio Júnior, para os mais íntimos, Ed. E o Ed, ele é fundador e head de Business e Estratégia e Visão da EDX Capital. Ele possui formação multidisciplinar, extremamente alinhada aos desafios dessa nova economia, um mestrando em Energia pela USP, um MBA em Gestão de Projetos, especialização em Gestão Automotiva e a formação também em Gestão Empresarial. Ali ele também atua como pesquisador, professor universitário, palestrante, com forte interface entre energia, inovação, estratégia, infraestrutura e transformação tecnológica. Bom, já deu para vocês perceberem a diversidade e a rica diversidade desses painelistas que aqui aliam, né, e integram perspectivas relacionadas à inovação tecnológica aplicada, à segurança e governança marítima e a uma visão estratégica de negócios. Então, eu quero iniciar aqui essa nossa discussão levantando uma questão geral para que todos vocês possam se manifestar a respeito. E essa questão, basicamente, tem a ver com a ideia de transformação digital no mar. Quando a gente fala sobre isso, quais seriam, nas perspectivas de vocês, as tecnologias que vocês acreditam que passarão a ter maior impacto sobre a economia marítima nos próximos tempos? Queria ouvi-los a respeito. Também, boa tarde a todos, parabéns pelo evento, pela Bimar, por todas as instituições parceiras. O que a gente discute muito, até uma discussão com o Regazzi, sobre a economia do mar, é o ecossistema, é o que está no entorno. Né? Então, hoje o que a gente está começando a construir são áreas que esse ambiente possa trazer tecnologia. O Grupo Bravante, ele fica ali no Gradim, fica em São Gonçalo, e é uma área durante muitos anos focada na parte da indústria naval e offshore. E hoje a gente recebe inúmeras comitivas do mundo para ir visitar o estaleiro, entre outras ações nossas. E quando chega lá, você se depara com um lugar degradado. Quando a gente fala de estaleiro, quando a gente fala desse tipo de ambiente, não é um ambiente propício para a inovação. É um ambiente de hands-on, fazer acontecer, fazer boiar e voltar para a operação. Então, hoje a gente está cuidando desde a parte do ambiente, para ser um ambiente tecnológico, para a gente poder avançar. A gente até solicitou um vídeo para mostrar o projeto do Distrito Naval Industrial do Gradim, que está sendo lançado agora. No mês de junho já vai ser inauguradas as obras. A gente teria esse vídeo para poder apresentar para o pessoal? O Distrito Industrial Naval e Offshore do Gradim é uma iniciativa estratégica e inovadora que propõe a criação do primeiro distrito naval e offshore do estado do Rio de Janeiro, estruturado como um sistema integrado da economia do mar. O projeto abrange toda a orla do Gradim, ao longo das vias estruturantes.
integrando a requalificação da frente marítima, onde se concentram as atividades industriais, estaleiros e operações de apoio offshore, com a organização da área interna, destinada a suporte operacional, serviços, infraestrutura urbana e componentes habitacionais. A proposta estabelece um ecossistema que conecta indústria, inovação, logística e sustentabilidade com infraestrutura moderna, segurança e monitoramento inteligente. Inclui ainda a coordenação integrada de licenciamentos e monitoramentos ambientais, visando garantir eficiência, previsibilidade, conformidade regulatória e segurança jurídica ao desenvolvimento naval da região. A iniciativa busca atrair investimentos, gerar empregos qualificados e posicionar o Gradim como polo estratégico da economia do mar. Então, o que a gente está criando é um ambiente de tecnologia, um ambiente de inovação, um ambiente propício a estar recebendo essa energia de inovar, de a gente ter a vontade de estar melhorando todos os processos. E quando a gente fala de tudo que está acontecendo, é uma velocidade muito grande de absorção de dados e a gente conseguir fazer previsibilidade futura. Nós participamos do estudo que teve da análise do processo de práticos no Porto de Santos e foi possível fazer uma análise de todos os monitoramentos, parte de manobra, horário de maré, horário de corrente e conseguir aumentar a capacidade de operação do porto em mais de 25%. Então, hoje, nessa parte de nessa parte de sensoriamento, a gente vai conseguir maximizar essa eficiência e também minimizar muito o risco humano. A decisão ainda é humana no final, mas você vai ter um banco de dados e informações mais precisas de como tomar essa decisão. Então, tem muita coisa vindo. A gente está trabalhando internamente na empresa, porque essa inteligência artificial é uma grande oportunidade, mas, ao mesmo tempo, quem não acompanhá-la, ela vai ficar completamente obsoleto. Hoje, o que a gente consegue fazer num período curto de tempo, em 2 horas, 3 horas, um consultor antigamente demoraria 1 mês. Então, está muito acelerado e a indústria naval vai ter que acompanhar esse processo. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer mais uma vez aqui aos organizadores aqui pelo evento para discutir esse tema tão importante, que, evidentemente, esse tema, no âmbito dessa discussão aqui, fortalece também a Marinha. Cumprimentar aqui a todos aqui, componentes aqui do painel, dizer que a economia no mar, a economia é uma das vertentes da Amazônia Azul. O conceito Amazônia Azul ele foi já tem algum tempo, foi muito acertado ali pela Marinha, porque remete à dimensão, faz uma analogia da dimensão da nossa Amazônia Verde com a nossa Amazônia Azul, que é o nosso mar. São 5,7 milhões de quilômetros quadrados. Então, é uma área extensa, com enormes e, às vezes, até desconhecidos recursos naturais. Então, sendo uma vertente da Amazônia Azul, então discutir isso aqui neste fórum, neste ambiente aqui, com formadores de opinião, com empresários, é extremamente importante, enriquece aqui o nosso debate e, evidentemente, enriquece a Marinha. Como eu falei, a Amazônia Azul ela tem 5,7 milhões de quilômetros quadrados e o regramento jurídico do mar ele é um pouco diferente quando se compara com o regramento jurídico em terra. Eu não sou especialista em direito, mas, evidentemente, conheço um pouco. Então, quando, por exemplo, a soberania, comparada à soberania em terra que a gente tem, ela só vai até 12 milhas, da costa, avançando para o mar. Então, quando a gente vai subindo essa distância, aumentando essa distância, essa soberania ela vai sendo relativa. Por exemplo, a zona econômica exclusiva ela alcança 200 milhas náuticas. Porém, tem direito de passagem, não precisa pedir permissão, outros navios de outras bandeiras não precisam pedir permissão, a não ser que seja menos de 12 milhas, que é uma soberania igual à soberania de terra. Então, é um regramento jurídico diferente e com os recursos econômicos e naturais que
todos nós sabemos, petróleos e outros, por exemplo, terras raras, né? O Brasil é signatário da Convenção das Nações Unidas para o Direito no Mar, e em 2018 fez um pleito junto à convenção para que se estendesse a plataforma continental estendida, que tem uma outra, um outro regramento jurídico que, por exemplo, nos dá direito a explorar o Brasil, o país que é costeiro, que é o caso do Brasil, fazendo essa reivindicação e sendo aceita, e foi aceita, ele dá o direito de explorar, ter o domínio do subsolo marinho, do leito e do subsolo marinho. Isso foi feito, e a elevação do Rio Grande é um exemplo disso, e onde estão as terras raras, né? Hoje ainda bastante discutida e bastante cobiçada aí por todos. Eu vou dar um pouquinho mais à frente, eu vou contar a minha experiência. Então, para gerenciar toda essa dimensão, que é enorme, é um desafio muito grande, né? 5,7 milhões de quilômetros quadrados está englobando toda a parte marítima, mas tem toda a parte interna também, né? Que a Marinha é responsável pela segurança marítima, né? Vamos dizer assim, porque a segurança marítima é um conceito que engloba tanto defesa quanto a parte de segurança que tem interações com outras agências, por exemplo, Polícia Federal, Receita Federal, com crimes transfronteiriços, né? Então, tem essa conexão. Então, é um desafio muito grande. A Marinha ela tem projetos estratégicos que estão em andamento. Então, tem o programa de construção de navios patrulhas de 500 toneladas, um já foi entregue, os outros dois já estão em construção. Um desses, o que já foi entregue, é o navio patrulha de 500 toneladas, Mangaratiba, que vai ficar sediado em Belém, né? Então, ele já foi entregue agora no mês passado, e os outros dois serão entregues para compor esse programa estratégico. Outro programa estratégico que a Marinha tem para tomar conta desse imenso, essa imensa dimensão aí de mar, o programa da fragata classe Tamandaré, que no último mês foi entregue a primeira da classe. São fragatas de última tecnologia, produzidas aqui no ambiente nacional. Lá foi um consórcio que a Marinha tem junto com a Embraer, com a TEC e com a ThyssenKrupp, que foi construída aqui lá em Itajaí. Então, são 4 fragatas, e agora a última notícia que temos é que houve um memorando de entendimento para construir ainda mais 4. Isso vai fortalecer né, a capacidade desse monitoramento da segurança marítima nessa toda dimensão. E também o programa de submarinos, né? São 4 submarinos convencionais, 2 já foram entregues, já estão operando, tem mais 2 em construção, e tem um submarino de propulsão nuclear, né? Que também vai dar uma capacidade muito grande para a Marinha poder atender e assegurar a defesa nesses ambientes aí, né? Dentro de 5,7 milhões de quilômetros quadrados. E onde entra o nosso tema aqui, tecnologia, transformação digital, é a parte do sistema de gerenciamento da Amazônia Azul, que é um sistema, que a arquitetura desse sistema, que também ele já está em desenvolvimento, evidentemente, a gente precisa incrementar esse sistema, né, que é um sistema que congrega todas as plataformas, submarinos, navios, radares, sensores, sistemas que a Marinha produziu e faz o controle do ambiente marítimo nesse ambiente.
entregando, é um sistema dual, né, porque tanto é um sistema militar, quanto também é um sistema civil, que permite integração e permite usar IA para aqueles que estão desenvolvidos, desde que haja uma cooperação, e essa cooperação vai ser sempre bem-vinda, porque isso vai incrementar e facilitar o nosso monitoramento diante do desafio que é enorme para monitorar essa área, que é grande. Então, eu acho que eu posso comentar a minha experiência depois, acho que vai ter essa oportunidade ainda. Então, eu comento depois uma experiência que eu tive, bastante recente, que já deixo uma pergunta aqui para todos aqui que estão nos ouvindo aqui. A reflexão, que eu explico depois, a gente não tem dúvida que a gente tem ameaças de crime transfronteiriços, né? Isso não há dúvida. Mas sempre existe algum tipo de dúvida se a nossa soberania nacional, ela, de alguma forma, está ameaçada, né? Existe ameaça? Existe ou não ameaça? Eu estou falando de ameaça à nossa soberania. Existe ou não? Então, depois eu respondo. Perdão. Bom, muito boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a Deus, claro, pela oportunidade de estar aqui. E gostaria de agradecer à ABEMAR, à FIEMA, pelo convite. Estendo também minhas felicitações aí, meus agradecimentos ao pessoal do Invest, que a gente tem um bom relacionamento. Sou responsável pela EDX Capital. Nós somos uma empresa de consultoria em energia estratégica, em investimentos em infraestrutura, e recentemente fechamos aí uma parceria, uma joint venture com uma empresa de tecnologia, e foi uma grata surpresa o Maranhão na minha vida, e tem sido fantástico estar participando e estar cada vez mais me envolvendo aqui com a comunidade empresarial maranhense. Também faço aqui os agradecimentos e cumprimento os colegas aqui de painel. Acredito que a multidisciplinariedade de temas e de pessoas envolvidas contribui para a criatividade de soluções inovadoras. Então, coloco-me aqui como um bebê, digamos assim, no assunto economia do mar, mas acredito que a nossa empresa e o que nós temos feito, principalmente sobre o aspecto de energia, traz uma contribuição muito relevante para a aplicação das tecnologias que aqui estamos discutindo, né? E quando vocês comentam, né, hoje a gente tem o que a gente fala, na verdade, né, dessas tecnologias. Hoje em dia todo mundo fala em IA. Muito tem se falado de IA, né, que não necessariamente é um tema novo, mas o que nós tivemos de avanços aí ao longo dos anos recentes foi a capacidade de processamento, foi a capacidade de colocar esse processamento de dados, enfim, entregar mais de inteligência artificial. E dentro do desafio de processamento de dados, nós estamos, inevitavelmente, falando do desafio energético. Então, quando eu fui convidado para o painel e estava a refletir sobre isso, o avanço da economia do mar está diretamente relacionado, assim como, né, o desenvolvimento dos principais movimentos e momentos econômicos da sociedade, está diretamente relacionado à sua capacidade de aproveitamento dos recursos energéticos. E isso tem sido um desafio em diversos setores do Brasil, e especialmente aqui no Maranhão, a gente identifica que existe uma capacidade, uma oportunidade muito forte, né? Nós temos, inclusive, conversado aqui com as entidades, fizemos reunião com o pessoal da EMAP também. Acreditamos que o desafio energético ele é uma das bases para a transformação digital também, né, para a aplicação das tecnologias. E também eu tenho visto, aproveitando a questão da economia do mar, a nossa frente de investimentos, a gente conversa, né, e nós temos desenvolvido um fundo de investimento voltado à infraestrutura, temos aí alguns MOUs com outros portos também, para a captação de recursos e investimentos especificamente, construção de novos terminais, etc. E eu tenho visto muito interesse no Maranhão, tenho visto muito interesse em regiões do Nordeste,
E as percepções que eu tive ao adentrar na economia e conversa com pessoas e profissionais tão brilhantes, é que o Maranhão é muito rico em recursos, em capacidade, e às vezes a gente... o meu sentimento é de que nós temos uma oportunidade de desenvolvimento econômico nesse estado fantástico. Eu acredito que é um estado muito abençoado e que tem muito a crescer nos próximos anos. E dentro desse aspecto, quando nós falamos de economia do mar, a nossa relação com entidades e com empresas portuárias tem sido, para mim, surpreendente, né, pelo mercado que eu venho. Já estudo sobre a parte de... Até estava no tema, né, de IoT ali. Meu primeiro artigo internacional, lá em 2016, se eu não me engano, 16, 17, foi sobre a aplicação da indústria 4.0. Hoje nem é um tema mais tão falado, né, sobre indústria 4.0. E dentro disso existiam as diversas tecnologias que estavam ali se desenvolvendo, machine learning, IoT, etc. E a gente vê que, na verdade, a aplicação dessas tecnologias e esse desenvolvimento acabou acontecendo de maneira natural ao longo desses últimos anos, mas ainda nós temos desafios muito pragmáticos, eu diria, né? Acho que essas discussões interdisciplinares são muito proveitosas, exatamente para nós colocarmos em prática e trazermos para projetos aplicáveis aquilo que às vezes fica em muita discussão, né? Faz reuniões isoladas. Então, eu acredito que essa integração multidisciplinar e esse papo que nós vamos ter aqui vai ser muito proveitoso. Obrigado, Ed. Eu quero só já deixar aqui a plateia preparada, porque eu vou deixar um tempinho ao final para que vocês também possam fazer alguma pergunta para essa bancada aqui especializada, tá bom? Bom, mas eu quero voltar aqui o papo com o Márcios para perguntar, a partir da experiência do grupo Bravantes, que desenvolve soluções tecnológicas e faz inovação, coloca em outro patamar recursos e condições de trabalho nesse segmento da economia do mar, portuário e afins, causando, inclusive, impacto regional, promovendo desenvolvimento socioeconômico para quem está ali no entorno da área de atuação de vocês. Olhando de maneira geral para esse cenário, para a economia do mar, né, em todas essas dimensões, que áreas você considera que ainda estão subexploradas e se constituem em oportunidades de negócios no Brasil? É um dos grandes pontos que a gente está trabalhando. Até hoje a gente assinou um contrato com a ENBPar, que é a Associação da Energia Nuclear Brasileira, e junto com o Senai, de um programa do Procel, em desenvolvendo um onshore power supply, que são sistemas de carregamento de navios em portos e com redução para a parte de descarbonização. O Brasil está bem atrasado nesse ambiente. A gente viu uma oportunidade, já existem as rotas verdes pelo mundo, onde algumas empresas vão fazer questão de estarem nas rotas verdes e nós não estamos preparados ainda. Então, com isso também teve a nossa iniciativa, onde a gente lançou a primeira tecnologia de um sistema híbrido de on-power supply. A gente até enviou um vídeo do sistema, acho que está com vocês, acho que o rapaz do vídeo está tirando um cochilo. Tem aquele videozinho ali da Hydrocharge, né? A Hydrocharge apresenta uma solução inovadora de eletrificação portuária baseada em OPS modular e sistemas inteligentes de energia, permitindo aumento de carga com baixa necessidade de infraestrutura. Nossa tecnologia permite que navios atracados desliguem seus geradores a diesel e passem a operar com energia limpa em terra, reduzindo emissões, ruídos e custos operacionais. Com módulos energéticos em contêineres e armazenamento inteligente, garantimos alta capacidade de fornecimento elétrico, mesmo em portos com restrições de rede. Hydrocharge, tecnologia avançada para acelerar a descarbonização marítima e preparar os portos do Brasil para o futuro sustentável da economia do mar.
A gente viu como uma grande oportunidade dar início a esse segmento de descarbonização nos portos, com a eletrificação. A gente sabe do desafio de, às vezes, levar um aumento de carga para os portos das regiões. Então, hoje, o nosso sistema está utilizando baterias do segundo ciclo de vida da indústria automobilística. A gente está recebendo baterias. O mercado brasileiro ainda vai demorar um pouco. A cada 8 anos, a frota de ônibus acaba trocando todo o seu pack de bateria, mas outros países já estão com lotes e lotes de bateria de segundo ciclo de vida. Então, junto com o Senai, foi assinado hoje no Senai, hoje pela manhã, através do edital do Procel, a gente está desenvolvendo a Hidrocharge. Já existe uma POC funcionando no estaleiro São Miguel, e agora a gente está trabalhando para ganhar escala e também toda a parte de licenciamento, de importação das baterias, e depois o terceiro ciclo de vida da bateria que a gente tem que destinar. Então, a gente está sempre buscando, vendo quais são as soluções e é onde o Brasil ele pode começar a estar explorando mais nessa questão de descarbonização. Excelente. E comportaria, por exemplo, a reutilização de baterias dos carros elétricos também em alguma dimensão? Sim. Esse é o estudo que a gente está fazendo, porque são diferentes tecnologias, diferentes sistemas de carga, de eletrificação, onde a gente possa unificar e ter um sistema híbrido. E a energia ela estaria vindo do mercado livre, né? Ela teria como se fosse uma sede própria e uma negociação direta com a energia para utilizar a energia quando está em baixa, não energia em alta. E como se fosse um sistema híbrido, né? Porque as embarcações, cada uma tem uma capacidade de carga, uma demanda, então tem que ter uma inteligência de eficiência energética. Bom. Ed, como é que você se conecta com esse tipo de solução? E que outras alternativas você daria? Minha conexão é que eu quero vender para ele a bateria. Porque assim, nós estamos muito alinhados com esse ponto, né, Márcio? Hoje, a nossa empresa ela fornece o BESS, né? Nós temos um posicionamento de independência energética. Então, quanto menos nós dependermos da rede que hoje se encontra saturada e com uma deficiência não solucionável, digamos assim, a curto prazo, esse olhar para dentro, principalmente com o viés de descarbonização, substituindo os geradores a diesel ao que seja possível por sistemas de bateria, é um pouco da nossa linha, né? Hoje entrando na área portuária, mas já com experiência aí. Atualmente nós fazemos a montagem desse BES a partir de baterias da KTL, né? Para ter o nível de segurança da maior fabricante, então nós temos esse nível, mas para a gente é super interessante entender essa aplicação a partir da reutilização. Nós temos um desafio aí que, diferente de um gerador, eu preciso recarregar a bateria, né? Então, acho que aí que está o ponto. Como é que nós vamos fazer isso? Seja através do Mercado Livre, como o Márcio muito bem colocou, através do fornecimento da energia tradicional, né, para recarregar essas baterias. Acho que nós ganhamos muito em potência de entrega quando nós falamos em colocação desses BES, né, desses sistemas, desses containers, né, de containers de bateria. Né? Também tem um ponto importante, que o container de bateria não é só a bateria, então nós temos ali equipamentos, seja o PCS, BMS, os módulos e toda a eletrônica envolvida para a entrega dessa potência da bateria extremamente importante, né, dentro de um projeto desse sentido. Mas é muito, muito, muito bom mesmo, Márcio, ver a aplicação daquilo que nós temos expertise numa outra área, né? Então, hoje, nossa área principal são microredes, né, microgrids, seja para operações. Por exemplo, nós temos um cliente que é minerador que roda outra usina de asfalto que roda 100% off-grid. Então, o cara está 100% rodando a operação no gerador. Então, aí há uma substituição mais direta através de painéis solares para abastecer a bateria. Mas, nesse sentido, quero conhecer muito mais dessa operação, que eu particularmente não conhecia. Como se chama? Desculpa. Hidrocharge. Hidrocharge. Perfeito. Fechando o negócio aqui no painel. Né? Rapaz. Muito bem. Agora, comandante Simões, vamos ouvi-lo falar sobre segurança marítima e monitoramento costeiro. Por favor, nos diga a respeito da inteligência operacional da Marinha. É interessante que agora essa colocação das baterias, né, da necessidade de uma outra fonte de energia para poder se substituir ou ser opcional, né, além da convencional, e
e dizer que nós estamos interligados, né? Como eu falei, a Amazônia Azul, né, que tem 5,7 milhões de quilômetros quadrados, ela incorporou esse número, foi a partir de... aumentou, chegou a esse número, foi a partir de 2018, que deu um incremento com a elevação do Rio Grande. A elevação do Rio Grande ela fica mais ao sul do país, fica equidistante do Rio de Janeiro e o próprio Rio Grande do Sul, se botar o vértice de um triângulo saindo do Rio e saindo do Rio Grande do Sul, exatamente o meio dessa elevação. Essa elevação do Rio Grande, o Brasil, como eu disse, em 2018 fez um pleito à Convenção das Nações Unidas para o Direito no Mar, que o Brasil é signatário, dentre vários países, reivindicando o direito de estender a plataforma continental para ter o domínio do leito e subsolo. Isso foi aceito e, neste lugar, existe um potencial enorme de terras raras. Isso já comprovado. E tem tudo a ver, terras raras tem tudo a ver com baterias, né? Porque algumas das matérias-primas que existem na terras raras exatamente a matéria-prima para produzir essas baterias. E no biênio ali 23 e 24, eu tive a grata satisfação, eu estava comandando um navio, uma fragata, era a fragata Independência, que ela fica sediada na esquadra, fica sediada no Rio de Janeiro. Então, a fragata, para quem não conhece, é um navio, vamos dizer assim, extremamente armado, né? Dentro das classes de navio que existem numa marinha, fragata, destroyer, a gente chama aqui no Brasil de fragata. Então, tem canhão, tem mísseis, torpedo, aeronave embarcada, e esses navios eles ficam de prontidão no Rio de Janeiro. E em 23 era véspera de feriado, era Corpus Christi, se eu não me engano, era abril. Eu no navio, comandando o navio, eu estava de prontidão, voltando para casa, já tinha terminado o expediente, e recebi uma ligação do Comando de Operações Marítima e Proteção da Amazônia Azul, que é um órgão que conjuga vários sistemas de monitoramento, tecnologia, e faz monitoramento de várias embarcações na costa, na costa, ou não só na costa, como também dentro da Amazônia Azul, que vai muito além, beirando a costa, né? Vai muito mais além, como falei, a plataforma estendida lá na elevação de Rio Grande está a 700 milhas aqui distante lá do Rio de Janeiro. Bom, eu recebi a ligação e foi me dada a seguinte ordem. Olha, volta para bordo amanhã, que era no feriado, com toda a sua tripulação, suspenda o seu navio e vá para a elevação do Rio Grande. Você tem que chegar lá num determinado horário, num determinado ponto. Para isso, você tem que usar as suas turbinas, que o navio tem turbina, então imprime uma velocidade muito grande, né? Para quem é do meio aqui, o senhor Luiz sabe disso, um navio, uma embarcação que chega a 30 nós não é qualquer embarcação, né? Então a gente precisa ter ou turbina ou motores muito no estado da arte para poder chegar nessa velocidade. Então foi me dada essa ordem, falou, vá para a elevação do Rio Grande. Eu já sabia onde era, eu falei, bom, vou demorar aí alguns dias para chegar lá, ainda que turbinando. E no meio do caminho você vai receber as instruções. Então eu liguei para o meu imediato, e a gente tem um plano de busca, tem todo um procedimento, tem todo um protocolo quando isso acontece. O navio de serviço que se fala é para situações tanto de socorro e busca,
como para qualquer outra eventualidade, que é o que eu vou contar agora. Então, foi me dada essa ordem e eu não sabia exatamente o que tinha que cumprir, né? Então, o protocolo era acionar o plano de busca, de maneira que eu tinha que suspender com o navio, ou seja, desatracar o navio, exatamente às 8 horas da manhã, para receber a aeronave depois que tivesse saído da Baía de Guanabara, porque eu tinha que embarcar a aeronave vindo de São Pedro da Aldeia, que é a base aeronaval. Embora o navio, a fragata, ela opere com a aeronave não fica embarcada no navio. Então, a gente tem um rendezvous, um ponto de encontro, a aeronave embarca e passa a ser orgânica do navio. E aí foi me dada essa ordem, e no meio do caminho, vamos dizer assim, a situação era a seguinte: eu recebi um documento de inteligência, e a situação era, tinha um navio de pesquisa de bandeira alemã, que iria coletar parte do leito do subsolo marinho na elevação do Rio Grande, coisa que a gente já tinha reivindicado junto às convenções das Nações Unidas para o direito no mar, e já estava com essa prerrogativa, vamos dizer assim. Então, ou seja, ninguém poderia coletar absolutamente nada, ainda que para poder fazer pesquisa científica, só se houvesse uma ordem do Estado brasileiro. E não havia essa ordem, e foi me dado, falou, vai para lá, evidentemente estou resumindo aqui, né? Vai para lá e você tem que impedir desse navio de bandeira alemã de fazer coleta do subsolo, né? Porque lá estão as terras raras, exatamente matéria-prima para poder fazer essas baterias. E a gente foi, né, com todo... foi mais ou menos... dava para chegar até lá, a intenção era chegar... Eu tive todo um apoio jurídico, né? Então, o navio suspendeu, se fez ao mar com tecnologia e transformação digital, porque eu via exatamente tudo. O navio tem a banda X-Ray, então eu consegui me comunicar com o Rio de Janeiro, com o PAAS, que é o Comando de Proteção Marítima da Amazônia Azul, e operações da Amazônia Azul. Então, eu tinha todo um regramento jurídico que me dava segurança para eu poder fazer as abordagens que eu deveria fazer, tendo que escalar o uso gradual da força ou não. E o intuito era chegar lá e usar o fator surpresa, né? Então, chegamos lá. Eu trouxe até uma pena, mas eu trouxe aqui, tem as fotos aqui dessa ação, mas foi amplamente divulgado. Eu estou contando aqui, foi algo que foi reservado no início, mas depois foi amplamente divulgado. Principalmente, foi uma pena que não foi na grande mídia, mas tem bastante matéria aí nas redes sociais. Então, a gente teve o êxito, chegou em tempo. Realmente foi uma surpresa para o navio. Então, a gente chegou no momento exato, tem as fotos, no momento exato que o navio estava colocando o dispositivo dele para poder fazer a coleta do subsolo, do leito lá marinho. Então, a gente conseguiu, foi bem no crepúsculo matutino, ou seja, no amanhecer, a gente decolou a nossa aeronave. Isso eu estou falando a 700 milhas náuticas, ou seja, 1.400, mais eu vou arredondar, são 1.400 quilômetros, né, afastado de terra, e a gente conseguiu debelar essa situação. Teve todo um protocolo, mas imediatamente toda a nossa abordagem com a nossa aeronave, com o navio, ela foi obedecida. A gente, como eu disse, através da tecnologia, né, eu tive todo o acesso a planos e sistemas que me ajudaram a poder fazer essa abordagem, calcular todo o procedimento operativo que foi necessário. Mas o fato
respondendo aquela pergunta que eu falei, se tem ameaça ou não, existe ameaça. Essa é um exemplo, porque, às vezes, a gente, no senso comum, a gente pensa que a ameaça é só alguém querendo invadir o nosso território à força, né? Usando, eu quero tomar o seu território, eu quero usar algum tipo de armamento. De fato, isso não existe, mas existem outras ameaças que são tão perigosas quanto a nossa soberania, como essa, que era um navio, né, como eu falei, de bandeira alemã. Eu falo isso aqui tranquilamente, porque não é mais reservado, e a gente fez todo o procedimento para poder debelar, e a gente foi atendido imediatamente, eles respeitaram. A abordagem durou mais ou menos uns 40 minutos, e, a partir daí, o navio começou a ir para leste, ainda indo para leste, ou seja, mais próximo à África, mais em direção à África, né? A gente navegou ainda dentro da plataforma continental estendida, ou seja, dentro da nossa área de jurisdição no subsolo. A gente navegou ainda 3 dias acompanhando ele para poder verificar se eles iriam voltar a fazer a coleta ou não desse material. Não voltou, a gente fez um esquema de barragem lá, ele não voltou a fazer, mas a tecnologia, evidentemente, o incremento da tecnologia para esse tipo de ação, e eu dependi muito da tecnologia, da comunicação, de planos, acesso a sistema que me foi dado, ajudou bastante. Eu diria que foram essenciais para poder a gente garantir a nossa soberania e marcar posição e dizer que o Brasil está muito longe de ser terra de ninguém. Então, o Brasil é nosso, a Amazônia Azul é nossa, né? Muito bem, orgulho da Marinha brasileira. É isso. Né? Bom, gente, estamos quase chegando aqui ao final do nosso painel. Eu estava aqui numa ansiedade imensa, né, porque a história ia desenrolando. Não sei se vocês estavam assim também acompanhando aqui. Queria saber se ia ter sido lançado um mísselzinho assim de leve, só para dar um susto. Olha, graças a Deus não foi preciso. Não foi preciso. Não. Tudo que eu queria era não usar a força. Melhor coisa, a paz. Gente, nós não temos muito tempo, temos um painel logo em seguida, mas eu queria franquear aqui o microfone para quem desejasse fazer pergunta a pelo menos um dos nossos painelistas, para que eu não fique com esse privilégio o tempo inteiro. Alguém? Senão eu tenho mais perguntas. Bom, acho que o pessoal está devidamente contemplado aqui com as observações, mas então, para direcionar aqui o encerramento desse painel, e ainda no tempo que nos resta, eu queria rapidamente só pedir a cada um que brevemente, muito brevemente, pudessem indicar aqui para essa plateia caminhos possíveis para o desenvolvimento de novas tecnologias e novas soluções de base tecnológica que possam amparar, né, toda essa estrutura que envolve a economia do mar em suas diferentes nuances. Nessa perspectiva também, que vocês colocassem como que arranjos cooperativos podem favorecer esse desenvolvimento, eventualmente com as cooperações entre governos, empresas, universidades e startups, ecossistemas de inovação e por aí vai. Sim, a gente estava conversando mais cedo na mesa com a Gabriela da Cenemar, né, que uma das grandes barreiras de desenvolvimento tecnológico aqui é o próprio governo, né? Quando a gente precisa de uma licença ambiental para testar alguma coisa no ambiente aquático, a gente já chegou a esperar 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio para conseguir uma licença para testar algo dentro d'água, né? Então, conversando com a Cenemar, com a Gabriela, ela falou assim, a gente tem um canal que a gente está construindo para poder estar mais próximo com os órgãos ambientais, para a gente estar acompanhando juntos, através de um arcabouço de uma cooperação tecnológica. Então, esse encontro aqui hoje já rendeu uma cooperação tecnológica com a Cenemar, que já está agendado para a semana que vem um bate-papo. Eu acho que essa aproximação com os órgãos ambientais, eles não podem ver a gente como inimigos ou como ameaça. Não pode ser um órgão dificultador, e sim facilitador, né? Então, acho que essa aproximação a gente tem que trabalhar, senão a gente vai sempre estar
dando soco em ponto de faca e o negócio não anda. Então, até, Gabriela, só para confirmar a nossa reunião semana que vem, para assinar o termo de cooperação. Obrigado. Bom, mais uma vez agradecer, como eu falei, o tema é totalmente pertinente aqui do 7º seminário, né? A economia é uma das vertentes da Amazônia Azul. E dizer que eu tenho certeza que parceria é fundamental para se desenvolver e incrementar a tecnologia, enfim. Por exemplo, aqui no estado do Maranhão, o Brasil é vocacionado para o mar, eu sempre falo isso, eu repito aqui, o Brasil é vocacionado para o mar e o estado do Maranhão não é diferente disso, né? O estado do Maranhão é vocacionado para o mar e para as questões aquaviárias. Um pouquinho diferente de outros estados, por exemplo, o Maranhão, aqui, os fundeadouros, ou seja, onde os navios ficam parados, né? Não atracados, o termo certo marinheiro é fundeados. Então, onde ficam fundeados, a gente passa aqui na litorânea e vê os navios fundeados, mas tem fundeadores que ficam muito distantes, né? Isso tem um lado bom e tem um outro lado ruim. Por exemplo, o mais distante, que é o fundeador número 1, para eu sair do porto e ir até ele, são 60 milhas, ou seja, quase 120 quilômetros. Então, fazer o monitoramento disso aí é complicadíssimo, então tem que ter parceria privada. Então, a gente estimula, por exemplo, o VTS, né? É um sistema que alguns portos já têm. Então, botar que é um monitoramento de entrada e tráfego, de entrada e saída de navio, tem um VTS aqui, é fundamental. Então, a gente está aberto e estimula a ter essa parceria para poder conjugar esse monitoramento. Muito obrigado. Muito bem. Mais uma vez agradecer pela oportunidade. Acho que foi muito produtivo, aprendi demais aqui, estava aflito para saber se tu ia mandar bala no pessoal ou não. Estava aqui. Foi uma oportunidade muito bacana, pessoal. Respondendo a sua pergunta, professor, eu acredito, e aproveitando também o gancho do Márcio, que a agilidade no trato público quanto às burocracias que acabam travando o desenvolvimento, nós temos aí clientes também que estão em algumas situações difíceis quanto a esse trato regulatório, né? Na verdade, não é só, basicamente no Brasil todo, mas diante do nosso recorte é mais uma discussão pertinente. Contar um pouquinho aqui dentro também, para que funcione tudo isso, eu acredito muito nessa sinergia entre a academia, setor público e setor privado. Conduzimos sempre nossas relações assim, por isso que nunca saí da academia praticamente, né? Agora que estou um pouquinho mais afastado da sala de aula por ter vindo aqui para o Maranhão, mas espero voltar em breve, mas mesmo assim continuo não distante, porque nossa empresa tem um desafio ali dentro da Universidade SEMA. Então nós estamos dentro do Hub de Inovação, desenvolvendo um trabalho lá dentro do Oxygen lá, que também tem a ver com agentes de IA e a aplicação de agentes de IA nas soluções energéticas. Então, isso valida um pouquinho e elucida um pouco dessa importância que nós vemos entre a academia, o setor público e o setor privado. E principalmente porque, quando nós falamos em portos, né, nós estamos falando basicamente de autoridades portuárias, então um relacionamento direto com o público. Então, o andamento de projetos de maior porte, projetos de inovação, projetos de tecnologia, demandam de uma celeridade também de atores públicos. Então, nós contamos aí e fazemos esse apelo para que as coisas andem mais rápido nesse sentido. Mais uma vez, muito obrigado e boa tarde a todos. Até mais. Bem, muito obrigado a vocês que tornaram essa tarde de debate sobre inteligência artificial e internet das coisas, relacionando isso ao campo da economia do mar, um momento muito rico de aprendizado. Eu quero, vou já convidando vocês para vir aqui à frente, para a gente poder fazer uma foto oficial, mas quero dizer que o EMA, quem eu represento, e a Agência Marandu, que é a sua agência de inovação e empreendedorismo, juntamente com a ABEMAR e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, nós estamos nos preparando para ofertar para vocês, para pessoas que estão aqui e outros atores que
que poderão vir a ser convidados, um curso de 16 horas que vai traçar uma rota para que compreendamos bem onde nós podemos chegar quando queremos desenvolver o Estado do Maranhão e fazer com que a economia do mar se torne algo incorporado em nossas agendas de governo, de empresas, do terceiro setor também, porque a gente tem uma dimensão sustentável que requer muito os esforços cooperados de diferentes segmentos. Então, a gente vai anunciar isso muito em breve, talvez até o final desse evento aqui a gente já solte aqui alguma data a esse respeito, mas essa é uma agenda que já foi negociada e nós estamos muito felizes de poder trazer para o Maranhão um evento que tratará sobre a economia do mar, um curso de 16 horas de imersão para a gente aprofundar, né, em detalhe tudo isso que vem sendo discutido aqui. Bem, muito obrigado pela atenção, a vocês, pelo privilégio. Vamos à foto.